ao você tirar macer, você está fazendo com que aquela comida se torne usável. Mesma coisa até com relação ao mikve, enfim, com relação ao mikve também tem essa ideia com relação à pessoa, mulheres, enfim, ao você ir no mikve, você está se consertando. Enfim, antes você estava... Em Chaves. Isso, e no mikve você está se consertando. Antes você estava impuro, agora você está puro, você está de certa forma se consertando. Por isso, em relação a pessoas é um pouco diferente, enfim, mas teria essa ideia que você está, e seria então proibido, porque você está se consertando. Antes não pode, e agora você está puro. Entendi. A ideia é que com relação à pessoa, não parece 100% ou seja, que a pessoa está se consertando, porque aqui é uma questão também um pouquinho de maritain, daquilo que parece, derabanan, não é da Torá, só derabanan. Esse tipo de conserto é de lei rabínica, pela Torá não é considerado isso um conserto. O conserto seria literalmente uma coisa física, não uma coisa espiritual. Uma alteração como a da manta, né? Que fura o buraco para colocar a cabeça, né? Sim. Ou do barril que você abre, que a gente falou que ali naquele caso não teria problema, porque são duas partes, dois compartimentos separados, né? Certo? Sim. Aqui agora, assim, em relação ao mikve, vai estar escrito que não teria problema, porque não parece literalmente como se estivesse consertando. O que pode parecer também? Como se estivesse indo na piscina, esfriar. Parece que, enfim, não tem uma... E já que é uma lei só rabínica, não é uma lei da Torá, porque como a gente falou, não existe consertar com relação a uma questão espiritual, mas só que parece, é considerado como pela lei rabínica. Mas quando, nessa situação, em relação aí no mikve, enfim, você pode considerar, não está parecendo literalmente que ele está indo lá se consertar. Você pode considerar ele está indo lá porque ele gosta, enfim, de um banho, que ele gosta de uma água fria, está indo lá relaxar na água fria. Então, por isso, não teria a proibição com relação a mikve, não teria essa mesma proibição, porque teria essa possibilidade da gente interpretar que a pessoa está indo lá não para se consertar, mas sim, na realidade, para simplesmente tomar ir na casa de banhos para tomar um banho para relaxar. Até porque o banho não é permitido. O banho, assim, o banho em água quente seria proibido, mas aí já vai entrar numa outra questão. Mas banho em água fria seria permitido. É mesmo? Não sabia. Se eu quiser, então, se eu tiver, por exemplo, né, eu tenho problema de alergia. Eu tenho, de verdade, problema de alergia. Se um dia eu tiver com problema de alergia de pele, que é de transpiração mesmo, e em Chaves eu precisar tomar banho desde que seja água gelada, eu posso tomar banho? Existe uma ideia, pela Torá de lei rabínica, não haveria problema algum. Agora, o Magen Avraham, um dos grandes legisladores, ele cita que os Ashkenazim costumaram não tomar banho, não banhar-se, não tomar banho, só para falar que talvez banhar-se, que é você ir no rio, enfim, mesmo com água fria. E lá ele traz talvez um motivo de esritar, você vai talvez espremer o cabelo, talvez você vai carregar na água, né? Enfim, aquilo que tem na água, acabar carregando os pedacinhos de madeira que tem na água, talvez quando você sair da água você não vai se secar bem, você vai andar com a água em cima de você. Sim. Então você vai estar carregando a água que está em cima de você, enfim. Então ele escreve que em Ashkenaz, quer dizer, nos Ashkenazim tem o costume da gente não tomar banho mesmo com água fria. Então, mas Sefaradim não teriam este costume. Então, na prática, teria essa discussão entre Ashkenazim e Sefaradim, que com relação a Sefaradim poderia tomar banho de água fria, tem que realmente tomar cuidado, enfim, para não fazer esritar, para não fazer esse tipo, mas que não haveria o costume de não fazer pela suspeita que você viria a fazer isso. Isso não haveria. Você pode tomar banho com esses cuidados. Não tem o costume de você deixar de tomar banho, de deixar de banhar-se pela suspeita da pessoa fazer isso sem querer. Mas acho que Nazim sim o costume é proibir, mesmo não fazendo, pela suspeita que você pode chegar, enfim, a fazer esritar. Agora, o que acontece é que talvez teria diferença entre banhar-se e tomar banho, porque banhar-se, enfim, teria mais motivos. Em relação a esritar, é igual nos dois. Esritar, enfim, espremer é igual nos dois. Tanto banhar-se, tanto banhar-se no rio, tanto tomar banho. Mas com relação às outras suspeitas que é de carregar na água, carregar fora da água, isso seria somente no rio, não teria com relação a tomar banho.
Por isso, enfim, talvez com relação a tomar banho dá para a gente ser um pouco mais leniente, mas assim, quando se trata sobre uma questão de saúde, enfim, ou que está muito calor, aí a gente não precisa, enfim, se a pessoa ela precisa, está muito calor, ela pode mesmo, de acordo com os Ashkenazim, ela pode sim tomar o banho. Entendi. Então, mesmo os Ashkenazim que não tomam banho, enfim, que vão ser aqueles que, assim como banhar-se não pode, então tomar banho também não pode, enfim, porque é por causa do Shritá, que Shritá é o motivo principal, então não faz diferença entre o rio e o banho, mas mesmo assim, isso é em geral, mas quando se trata de uma questão específica de saúde ou de quente, muito quente, aí sim você poderia tomar banho. Obrigado. Certo. Mas por isso que eu falei que com relação a mikve, a gente talvez teria outro problema. Com relação a banhar-se não haveria, porque é frio. E frio não tem problema. Isso foi, mas o mikve é quentinho, né? Aí já é outra lei, na verdade. É outra pergunta. Como pode ser que o mikve é quente? A principal resposta seria um rabino chamado Rabbi Netanel Weil. Rabbi Netanel Weil, ele fez um livro chamado Korban Netanel. Viveu no século 18. Korban Netanel, acho que acredito que ele ocorre no século 17. Rabbi Netanel Weil, ele escreve que Korban Netanel, ele escreve que a Gzeirá, nossos sábios fizeram um decreto de não poder usar água quente. Por que não pode usar água quente em Shabbat? Porque haviam aquelas pessoas que estavam falsificando, né? Estavam mentindo. O que elas estavam fazendo? Porque, a princípio, se você esquentou antes de Shabbat, você poderia, pela Torá não haveria nenhum problema de você tomar banho. Desde que você esquentou a água, obviamente, antes do Shabbat. Mas os Balanim, né, eram as pessoas que esquentavam a água, enfim, o que eles estavam fazendo? Estavam esquentando no Shabbat e falando que foi esquentada de véspera de Shabbat. Aí quando começaram os Balanim a fazer esse tipo de coisa, aí nossos sábios proibiram, para que eles não tivessem como fazer isso, enfim, proibiram de vez. Não pode, agora, né, agora que eles começaram a fazer dessa maneira, agora vão proibir total de banhar-se em água quente no Shabbat, mesmo que é de véspera. Um decreto, não pode mais, Beit HaMerchatz, uma casa de banhos, não pode mais banhar-se, porque por causa dessa questão que estava havendo na casa de banhos, que eles estavam esquentando antes, eles esquentando no Shabbat, dizendo que era de antes. Então agora, antes, pelo menos era permitido, se fosse esquentado na véspera, era permitido, mas agora que eles começaram a fazer, proibiram de vez. Para não ter mais como acontecer isso daqui, enfim, né? Enfim, mesmo que eles dissessem que é de véspera, não pode mais mesmo água de véspera. Aí o Korban Netanel, ele escreve que este decreto foi somente essa Gzeirá do Beit HaMerchatzot, se chama, né? A decreto com casa de banho. Foi somente com relação aos comuns, mas não com relação a algo que é um mikve, que é de mitzvah. Ele escreve com relação a coisa de mitzvah, não teria esse decreto. Isso foi algo específico com relação a geral, a casa de banho em geral, mas não com relação ao coisa de mitzvah, certo? Exatamente. Até tomar banho, na verdade, pode ser que talvez, enfim, essa é uma outra questão, mas porque talvez o decreto foi com relação à casa de banhos. A casa de banhos era você entrar aqui, tomar banho, não sei se estaria incluso, enfim, nessa Gzeirá, nesse decreto. Mas a gente, obviamente, que não usa água quente em Shabbat, mesmo que foi de antes da véspera, mesmo com relação, tanto banhar-se, tanto tomar banho, mas pelo menos com relação ao mikve haveria essa ideia que o Korban Rabbi Netanel Weil traz. O Korban Netanel, ele traz que seria que em relação ao mikve, que a mitzvah não teve sobre isso esse decreto. É um reduz dele, uma novidade. Muita gente não concorda, ou seja, é uma novidade dele, mas pelo menos os Hassidim, que para os Hassidim é muito, muito importante. O mikve é uma obrigação, enfim, o mikve é praticamente uma obrigação. Então aí se apoiou sobre ele, sobre outros motivos também, enfim, sobre outros motivos, para permitir usar água quente no Shabbat. Obviamente, não que fazer uma proibição, né? Tudo antes do Shabbat, tudo feito na véspera, mas que não haveria o decreto de não usar uma água mesmo que foi esquentada na véspera em Shabbat. Esse decreto não haveria com relação ao mikve. Então, se for esquentado antes de Shabbat, seria permitido usar a mikve quente em Shabbat.
Tem outro, né? Então, tem gente que deixa só morno, na verdade. Enfim, se você deixou morno aí também não haveria, porque lá era quente, então se você deixasse no morno, talvez não haveria essa. Então tem gente que faz questão de deixar morno. Tem gente que realmente nem vai no mikve, enfim, nem iria por causa desse motivo. Mas rabado em geral, a gente, enfim, acaba certo. Acaba indo. Sim. A gente vai, sim. A gente vai, enfim, mas a verdade é que sim, realmente, muitas vezes não está muito quente, enfim. Toda essa proibição seria se a água tivesse, a princípio, quente, mas está morno, já talvez não teria mais essa mesma proibição, essa mesma gzeira. De qualquer maneira, a gente tem essa... Certo, temos esta lei. E aqui falando, então, o macer seria proibido, então ele tem que falar, vocês tiraram o macer? E com relação a o que tem que mais fazer em Erev Shabbat? E vocês fizeram eruv, por exemplo, se a pessoa quiser carregar, então eu também have you vocês tiraram mais, have you tisted, né? Vocês tiraram dízimo de um produto que requer tirar o dízimo. Have you placed eruv, vocês tiraram o eruv para poder carregar? For joining the courtyards, porque, enfim, a forma como eles viviam literalmente, né, numa situação, enfim, que havia para poder carregar nos pátios, enfim, e depois, vocês acenderam as velas do Shabat, vocês acenderam as velas do Shabat, isso tudo o pai falando, vocês acendam as velas do Shabat. E obviamente que ele, como, enfim, o responsável, né, vamos colocar também naquela época que havia essa ideia paterna, enfim, um pai, então às vezes a mulher, hoje em dia já não, enfim, ela que vai, ela quer mais, aqui tá representando uma situação, enfim, que por algum motivo talvez a mulher não iria se lembrar, ela não iria acabar se desleixando. Então ele tem que ir lá e falar, ó, acendam as velas, não esqueçam de né, vão lá e acendam, não desleixem, não tenham uma negligência, né? Vão lá e acendam, façam o que precisa ser feito. Só que quando ele fala isso, ele tem que tomar cuidado, que por mais que ele quer, enfim, ele quer agilizar, né? Agilizar, ele tem que falar em voz calma. Lememrinhu benichuta, ele say them with calmness, so that they will accept. Fala com calma para que eles aceitem. Certo, então fala aí para que eles aceitem. Aí o rabino fala, Ravashi fala, analoshimi ali haderababa. Eu não ouvi isso, porque é isso que foi um rabino que acabou de falar. Ele falou, eu não ouvi isso desse rabino, mas mesmo assim, vi que mas eu fazia isso por lógica. Quer dizer, por lógica, você não vai, se você falar de forma irritada, ninguém vai querer, enfim, aceitar, ninguém vai te seguir. Então, mas eu não escutei o que era para falar, mas eu fiz isso daqui por causa de uma questão de suvará, por causa de uma questão de lógica. Quer dizer, a gente vê que muitas vezes, enfim, coisas que fazem lógica, a gente tem que cumpri-las, enfim. Faz lógica a pessoa, então, aqui, só também é algo interessante, enfim, que a gente... tem coisas que fazem então a gente já vê no Talmud que mesmo, enfim, que talvez esse rabino não tinha ouvido de outro local que era para falar de maneira calma, mas ele falou, faz lógica falar de maneira calma, então eu vou falar não vou falar irritado. Muitas vezes, enfim, a gente procura, né, onde está escrito isso aqui, onde está escrito, enfim, mas às vezes coisas que aqui está demonstrando que se uma coisa ela faz svará, uma coisa ela faz lógica, a gente tem que tomar essa atitude, mesmo que a gente ainda não encontrou escrito isso. E aí ele traz essa ideia que a pessoa, Rabi Abau, falou Rabi Abau, um rabino muito especial, Rabi Abau, um rabino muito especial. A pessoa ela não deve, ele é um rabino muito humilde, a pessoa ela nunca deve colocar um medo a mais do necessário, além do necessário na sua casa. Por quê? Porque uma pessoa que ele era, tinha uma pessoa grande, uma grande pessoa, colocou um medo, um temor desnecessário dentro da sua casa e deram para ele de comer deram para ele de comer uma grande proibição. E, na verdade, quase deram para ele de comer uma grande proibição e quase que ele acabou fazendo uma grande proibição. Quem foi esse rabino? Quem foi saber o que aconteceu? Mano Rabi Hanina ben Gamliel. Foi um rabino chamado Rabino Hanina, filho de Rabban Gamliel. Aí a Gemara pergunta,
Será que você pode falar que literalmente ele acabou comendo, né? Ele colocou um grande tambor na casa dele e deram para ele comer, acabou uma grande proibição? Será que você pode falar isso? E por que você não poderia falar isso? Existe até com relação aos animais dos tzadikim. Até com relação com os animais dos tzadikim está escrito que Deus não faz com que aconteça através deles algo negativo, ou seja, com que eles comam uma coisa que é proibida. Então, até com relação aos animais, então, enfim, os animais do tzadikim, Hashem cuida que eles não vão comer algo que é proibido. Quanto mais, aqui vamos ver aqui, o que seria isso aqui, na verdade, não tá bom, não faz com que seja feito através deles um erro. Quanto mais o próprio tzadik, se até os animais Deus cuida para que o animal do tzadik não faça um erro, então quanto mais o próprio tzadik. Então, então, como você pode falar que ele acabou comendo um tzadik, enfim, então a resposta era bikshula achilot vargamei, que quiseram, deram para ele, mas ele não acabou comendo, mas deram para ele uma coisa quase que ele acabou comendo. E o que era isso? O que é uma proibição grande? O mainihu everminachai. A limb from a living, certo? Então, era um órgão de um animal vivo. Um órgão de um animal vivo. Por quê? O que havia acontecido? One day the animal they brought him was missing a limb. Estava faltando um órgão, enfim, uma pata, estava faltando para o animal. Os servos, né? Enfim, os servos foram lá, fizeram shritá e tá tudo certo. Foram lá trazer o animal para ele. Só que o que estava acontecendo? Estava faltando uma pata. E ele era um cara muito irritado, um cara nervoso. Aí é porque não era um animal perfeito, né? Não, mas estava tudo certo no começo, só que perdeu de repente. Não estava mostrando a pata do animal, mas fizeram tudo certo. Só que o que aconteceu? Eles estavam com medo de trazer esse animal assim. Por quê? Porque ele era muito bravo. E o cara ia falar, cadê a pata? Ia brigar, enfim, e ia ficar irritado com eles, e eles tinham um certo medo. E aí, o que eles fizeram? O que eles acham que eles fizeram para conseguir, enfim, por causa do medo que eles tinham desse rabino? Rabbi Hanina ben Gamliel, que poderia ficar irritado com eles, o que ele fez? And as the members of this household were very fearful, they severed a limb from a living animal. Já que eles estavam com medo com a severidade deles, eles estavam com muito medo dele. Pegaram de um outro animal. Exatamente. Pegaram de um outro animal vivo uma pata, aquele órgão. To make his meal appear whole, para que parecesse. Completaram aquele órgão que estava faltando com um outro órgão de um animal vivo.